Hoje mesmo a gente vai falar um pouquinho sobre gorduras e, e o que é a consequência, né? Quais são as melhores gorduras, se tem gordura boa, se tem gordura ruim, quantidades, o que pode afetar no nosso corpo, né? E que isso também, e se essa questão da gordura, ela influencia na nossa imunidade, influencia no ganho de peso ou perda de peso, influencia na questão dos sintomas de algumas doenças, né? Principalmente nas doenças autoimunes. Então, vai ser meia horinha de conversa, né? Para não atrasar aí também a galera que tem outras coisas para fazer, mas vai ser bom. Aí conforme a gente for, vou conversando aqui, se tiverem dúvidas, vocês vão mandando, certo? Então, vamos lá. Na outra semana a gente falou sobre açúcar. Quem estava presente na semana retrasada, né, que foi antes da Páscoa, a gente falou um pouquinho sobre açúcar, quantidade de açúcar, né, que é recomendada por dia. Vocês lembram? Para quem não estava, a gente falou um pouquinho sobre açúcar e tem gravado essa live aqui no grupo e falando sobre a quantidade. São 25 gramas de açúcar no dia, né? Mais uma média de quanto é recomendado. Então isso é bem pouco. Então o que a gente puder tirar, né, esse açúcar por adição do suco, açúcar no cafezinho e reduzindo, porque esse excesso de açúcar, né, ele faz mal e a gente come muito açúcar embutido já dentro dos alimentos industrializados. O mesmo acontece com a gordura. Então, por muito tempo, a gordura ela foi vista como uma coisa muito ruim, né? Nossa, gordura faz mal. Aí teve aquela onda do light, né? Tudo com zero gordura e tal, como se fosse resolver todos os problemas, né? E na verdade a gente tem que ver qual tipo de gordura que está consumindo, né? E se essas gorduras, né? Qual é a quantidade e qual tipo de gordura que está comendo que vai influenciar na saúde no geral. Então, vamos lá. Falando sobre as gorduras. Existe aí a gordura insaturada, né, que é a gordura que normalmente vem de origem vegetal, né, encontrada aí no azeite de oliva, nas castanhas, nas sementes. E essas gorduras, essas coisas que são fontes de gordura insaturada, a gente apelida, né, como gordura boa, né? A gordura insaturada é uma gordura boa. E ela ajuda, né, a aumentar o colesterol bom, que é o HDL, e também a reduzir o colesterol ruim, né, o LDL, também o triglicérides. Então, isso tem que ter o consumo dessa gordura insaturada, né, do azeite, das amêndoas, das castanhas. Se porventura falar, não, mas castanha é muito caro, existem também as sementes, né? Sementes de girassol, semente de abóbora, semente de melão, tudo isso tem, né, essas gorduras boas. E é uma opção mais barata, então assim, pode incluir isso no dia a dia, que isso só vai trazer benefício, certo? E sempre ficar atento também a falar assim, o azeite é bom, né? A qualidade desse azeite, né? Sempre ler o rótulo, ficar atento à leitura de rótulo, porque às vezes está comprando um óleo misto, né? E não um azeite puro. Então, ficar atento à leitura de rótulo também. Então, essa gordura, né, insaturada, ela age como anti-inflamatório também, né? Então, o azeite, ele é um potente, tem, né, a substância que é um potente anti-inflamatório. Então é bem indicado para as pessoas que têm doença inflamatória, então assim, artrite, o próprio lúpus, tireoidite de Hashimoto, né, que também ataca a tireoide, inflama. Então são essas coisas, elas devem ser
colocadas no dia a dia para poder ter o consumo adequado, né, dessas gorduras insaturadas, certo? E aí, gordura insaturada tem a monoinsaturada e a poliinsaturada, que são desses alimentos que eu citei. E aí vem a gordura saturada. A gordura saturada é aquela gordura que normalmente ela vem de origem animal, né? Então ela tá na carne vermelha, na pele do frango, né? Nessas coisas, na parte animal, né? E normalmente na temperatura ambiente ela fica sólida, né? Ela endurece. Então assim, quem come carne gordurosa aí sabe quando deixa lá na panela, quando chega na temperatura, quando ela esfria, ela fica aquela gordura, né, rançosa. Aquilo ali é gordura saturada. A gordura saturada a gente tem que comer em quantidade mínima, né, no nosso dia a dia, porque ela é a gordura que aumenta o colesterol ruim. Então, ela acaba atrapalhando nessa questão do funcionamento cardiovascular mesmo, né? Porque ela vai ajudar a entupir as artérias. Então, isso vai aumentar a pressão, essas placas, né, de gordura, elas vão trazer problemas no coração. Então, assim, o ideal é sempre fazer a escolha de carne magra, né? Que aí vai ter menos gordura saturada. E o consumo de carne vermelha tem que ser adequado, assim, tentar não consumir todos os dias também, né? Então, variar o tipo de carne, né? Então, carne vermelha, carne branca, comer peixe, comer ovo, tentar variar a parte de proteína animal e reduzindo mesmo, né? Por conta dessa gordura saturada. E deixa eu ver aqui os comentários, gente. Ah, legal, aqui a Carla e a Grazi estão assistindo. Grazi, olha aí, nossa doutora. Estamos falando sobre gordura, hein? Então, assim, a questão da gordura saturada, ela tem uma quantidade, assim, quanto menos consumir, melhor, né? Mas é recomendado uma média de 22 gramas dessa gordura, mais ou menos. Abaixo disso, na verdade, por dia, que é quase nada, né? Então, tem que ter controle. Tem que ter controle, sim, e tentar, ao máximo, variar esse tipo de carne, ou até mesmo tentar, algumas vezes na semana, tentar retirar essa carne animal, se conseguir, né? Essa gordura animal, né? Essa proteína animal, né? A carne vermelha, o frango, tentar uma vez na semana, tentar não consumir a proteína animal, né? Para você tentar dar uma adequada, certo? Então, a gordura saturada é essa que vem de origem animal e ela pode aumentar os níveis de colesterol ruim, né? Então, é o que vai, pode atrapalhar, né, e favorecer o surgimento de doenças no coração, certo? E aí tem uma terceira gordura aí, que é a pior de todas, né? Essa gordura, na verdade, ela não tem nem recomendação por dia aí, na verdade não deveria consumir, que é a gordura trans, né? O que é essa gordura trans, né? Ela é um processo químico que acontece de hidrogenação, né? Que essa gordura ela vem no estado líquido e ela passa a ficar sólida, que é para poder dar a textura do alimento, né? Então, sorvetes, esses alimentos ultraprocessados, todos eles, né, têm a gordura trans embutida lá. Então, assim, lasanha congelada, essa batatinha frita congelada que vem em pacotes, também tem. Ela já é pré-frita, aquela batatinha. Então, assim, tem gente que fala assim, mas eu como aquela batata, mas eu faço na air fryer. Ela já é pré-frita e ela tem essa gordura trans também. Um alimento que é riquíssimo em gordura trans, eu vejo muita gente consumindo, é a pipoca de micro-ondas. Então, assim, ela tem uma quantidade absurda de gordura trans e isso só vai fazendo mal. Então, além dessa questão de ganho de peso,
atrapalhar na imunidade também, tem a questão de, como se diz, outras doenças, né? Então, câncer, alergias, tudo por conta desse excesso desse industrializado. Então, o que tem que ser feito, né? O ideal é sempre ler os rótulos do que a gente está consumindo. Então, esses industrializados, ultraprocessados aí, bolacha recheada, pipoca de micro-ondas, sorvete de massa, essas coisas, normalmente elas têm as gorduras, a gordura saturada e a gordura trans ali. Então, tentar ler e ver se aquele alimento, né, aquele produto alimentício, você olha lá no rótulo e a quantidade de gordura saturada dele é enorme e por mais que fale assim, zero gordura trans, se a quantidade de gordura saturada dele for maior que a gordura insaturada, é melhor evitar, né? Tentar evitar o consumo dessas coisas, certo? Deixa eu ver aqui, gente, eu fiz um roteirinho para poder a gente seguir. Então, na verdade, a gente não pode ter medo da gordura, né? Claro, gordura, fala assim, o azeite é uma gordura, uma gordura insaturada, ele é ótimo, eu vou entupir minha comida de azeite, né? Dando um exemplo. Ele é calórico também. Então, 2 colheres de sopa de azeite, né? Nada de ter exagero também, de mergulhar tudo no azeite, porque assim, é uma gordura e é calórico e você pode ganhar peso também. Se o seu esquema aí é não ganhar muito peso, controle as quantidades, mas consuma esses alimentos dentro das porções dele. Então, 1, 2 colheres de sopa e vai adequando a sua alimentação. Porque o nosso corpo precisa tanto do carboidrato, quanto da proteína, quanto da gordura, certo? Então, a gente precisa ter esse consumo adequado, né? Não pode deixar de consumir, mas escolha esses alimentos o mais natural, né? Então, as castanhas, a linhaça, as sementes que eu falei, né? Que semente de girassol, semente de abóbora, que são mais em conta, se for o caso, mas consumam esses alimentos, que só vai trazer benefício. E a gordura em si, né, além desse prejuízo, né, se você consumir, tiver uma dieta rica em gordura saturada, rica em gordura trans, além do prejuízo na questão das doenças cardiovasculares, ela tem um impacto muito grande na microbiota intestinal, né, na nossa saúde intestinal. Né, por quê? Né, tem vários estudos aí onde falam que a dieta rica em gordura saturada, né, essas gorduras saturadas, gordura trans, ela vai modificar a nossa microbiota. Então, vai alimentar, né, vai aumentar as bactérias ruins do nosso intestino. Isso vai ter impacto direto na nossa imunidade. Né? Então, às vezes é uma cascata de coisas que vão acontecendo. Se tem impacto direto na nossa imunidade, se tem pessoas com doença autoimune, vão acabar tendo piora dos sintomas, certo? Então, assim, dietas ricas em gorduras saturadas, gorduras trans, elas vão favorecer o crescimento dessas bactérias ruins, né, patogênicas, que vai aumentar a permeabilidade intestinal, né? Sempre falo dessa questão da permeabilidade intestinal, que é essa questão aumentar os buraquinhos lá do nosso intestino. Então, as vilosidades deveriam estar todas juntinhas para poder impedir, né, a passagem de micro-organismos patógenos, de alérgenos, tudo isso. Se você tem uma dieta rica em gordura saturada, ela vai espaçar essas vilosidades, onde vai permitir que qualquer coisa entre aí. Então, assim, esses micro-organismos ruins, né, essas bactérias ruins, esses agentes alérgenos, né, eles vão acabar voltando para o nosso corpo e aumentando a inflamação do corpo, que aí é onde vai agravar os problemas, né? Tanto questão de ganho de peso, tanto quanto aumento da fadiga, do cansaço,
das dores, então a dificuldade de perder peso, tudo isso vai ter um impacto, né, se essa dieta for rica em gordura saturada e gordura trans. Agora, também tem estudos falando que a dieta que tem a gordura insaturada, que é aquela gordura de origem vegetal, que a gente falou no começo, né, com azeite, as oleaginosas, né, castanhas, sementes, o abacate, até o açaí. Se a dieta tem esses alimentos, né, que tem ali os antioxidantes, que são anti-inflamatórios, também vai ter um impacto mais positivo na nossa microbiota. Então, vai fortalecer a nossa imunidade, vai melhorar a saúde intestinal. Ela vai, a gordura insaturada, ela vai ajudar na questão de diminuir as bactérias ruins, né? E melhorar, né, a condição das bactérias boas. Então, isso é um ganho muito grande para a gente. Então, incluir essas gorduras insaturadas na alimentação, elas vão ter impacto direto na nossa imunidade, né? Então, e aí tem essa questão das nossas vilosidades estarem bem fechadinhas, impedindo que os micro-organismos ruins entrem no nosso corpo, certo? Deixa eu ver aqui as perguntas. O Gustavo perguntou, legal. Gordura insaturada depois de aquecida perde suas propriedades? Não pode ferver, né? Então, por exemplo, o azeite não é para ferver, né? Senão ela pode perder sim as propriedades. No caso, assim, existe o azeite extra virgem, né? Que é para usar ele frio. Mas tem o azeite virgem, né, que que pode ser aquecido, né? Ele é feito para preparo de alimentos. Então, isso está no rótulo também o extra virgem para usar ele frio. Então, tem essa diferença. Dá para cozinhar também com o azeite, mas tem que ser o adequado, né? Isso está no rótulo também do azeite, quando vai comprar. Mas esse aquecimento de sair fumaça, nenhum óleo é indicado, né? Tanto perde a propriedade como, dependendo da gordura, um óleo normal mesmo, esses óleos comuns, né? Soja, essas coisas, quando aquecem ele demais a ponto de fumaçar, ele libera uma substância que é cancerígena. Então não pode ferver o óleo e nem reaproveitar, certo? Respondido, Gu? Deixa eu ver aqui. A Eliane falou que já ligou, realmente, ligando para saber qual tipo de azeite comprar. É assim, a gente faz consultoria imediata ali, né? Uma questão do azeite, qual que seria, às vezes as pessoas perguntam, né? Qual que é melhor e tal. Não falando de marca, mas assim, tentar buscar um azeite com acidez menor que 0,5, né, que são melhores, né, são mais puros, são melhores. O que eu achava que eu estava querendo mesmo falar da importância era dessa questão da leitura do rótulo, né, porque muitas vezes, se bem que tem umas coisas que são bem difíceis, né, de ler, assim, tem rótulo que é muito complicado a leitura, né. Mas assim, se tiver lá gordura hidrogenada, né, esse tipo de gordura assim, já é melhor nem optar por outras coisas, né. Tanto a gordura saturada quanto a gordura insaturada, elas podem estar na dieta sim. A gordura insaturada deve estar em maior quantidade, tem que estar no dia a dia, porque normalmente as pessoas, o que elas fazem? Não consomem nenhum tipo de gordura insaturada, não consomem azeite, não consomem castanhas, mas consomem muita gordura saturada. Então tem que ter um equilíbrio, né? A gordura saturada, fala aí, em média 22, 24 gramas, né? Vamos dizer, por dia. E tem que ser controlada mesmo, nessa questão de ler os rótulos,
tomar cuidado com o tipo de carne, né? Aquela questão de churrasco todo dia ou todo final de semana, né? Então, assim, tanto a gordura saturada quanto a insaturada, elas fazem parte da dieta. Mas a questão é que hoje em dia as pessoas, elas consomem muito mais gordura saturada e não consomem gordura insaturada, né? E isso é o que faz mal, porque só vai inflamando aí o corpo, vamos dizer assim, né, num modo mais grosseiro. Vai inflamando o corpo, vai fazendo com que aumente o colesterol ruim, aumentando tecido adiposo aí, né? E nada de ter uma gordura anti-inflamatória, nada de ter gordura insaturada no dia a dia, e aí isso só vai colaborando para a piora da saúde. Então, assim, tem que ter as duas, porque na verdade é o equilíbrio de todos os grupos alimentares, né? Tanto o carboidrato, quanto a proteína, quanto o lipídio, elas têm que estar ali, todos os grupos são fundamentais no nosso dia a dia. Nenhum grupo desse deve ser cortado, mas tem que ter equilíbrio, né? Deve ter equilíbrio nessa dieta. Então, se a pessoa é uma pessoa, assim, faz atividade física, ela consome aí tanto alimentos integrais, tem o consumo de fibras adequado, tem o consumo de frutas, verduras adequado no dia a dia, né? Ela tem bastante coisa para combater assim, a questão da gordura saturada. Ela tem como se defender dessa gordura saturada para que ela não faça mal no corpo. Certo? Então, gente, aquele dia, né, a outra live a gente falou de açúcar. Na passada a gente falou um pouco de hidratação, né? E sobre essa questão da quantidade de água que a gente tem que consumir no dia. E agora a gente fecha aqui falando sobre as gorduras, os tipos de gordura e a quantidade, né? A quantidade de gordura de uma dieta, ela vai variar, né? Mas na questão de calorias, 30% do valor diário, né, das calorias ali, uma média, 30 a 35% de gordura por dia, do valor total ali da dieta, né? Então, assim, não é pouco, né? Mas a gente tem que escolher quais são as fontes de gordura que a gente vai consumir, certo? E estamos chegando ao final, né? Falta 2 minutos. Tem perguntas? Alguém mais tem pergunta? E deixa eu perguntar, vocês acham interessante também falar um pouquinho sobre as estratégias, né? Porque tem pessoas que têm muita dificuldade de falar, mas é difícil começar a adequar a alimentação, eu não consigo, sobre algumas estratégias para começar a adotar uma alimentação melhor, ou ajudar a identificar mesmo, né, o que te impede de fazer uma alimentação mais adequada. Se vocês acharem interessante, a gente monta esse tema também para uma live, certo? Gostaram, gente? Tema de hoje? O tema foi sugerido pela doutora Grazi, hein? Legal, Carol. Porque às vezes a gente vai dando informação, eu pergunto porque às vezes a gente vai dando informação e a pessoa fala, mas eu tenho muita dificuldade de, sei lá, tirar o açúcar. Eu tenho muita dificuldade de, sei lá, de comer salada. Então, às vezes, não adianta nada, né? Esses dias eu e o Renan, a gente estava conversando e falou sobre isso. Às vezes a informação na internet, ela vem, em vez dela abrir os horizontes aí, né, e informar, ela apavora a pessoa, tipo assim, nossa, eu vi que não pode, vou dar um exemplo que eu vi esses dias aí, assim, que falava assim, não pode fazer bife grelhado na chapa, porque dá câncer,
terrorismo total em cima disso. Aí, falei, eu vou ver até o final, porque, né, vamos ver o que vai ter de informação. Aí, no final, não falava. Então tá, você não pode grelhar, não pode fritar, não pode cozinhar na panela tal. Que jeito que eu posso comer? Né? Então, assim, a pessoa joga uma informação que apavora, mas ela não auxilia. Não auxilia como que ela vai melhorar a saúde dela. Então, assim, na verdade, esse grupo aqui, a gente tá fazendo, assim, tentar informar, e cada um vai ter autonomia para fazer da sua dieta, da sua alimentação, da sua qualidade de vida. A gente vai seguindo os passos juntos, vai falando, né, olha, o bom é isso. E para você conseguir fazer isso, você precisa disso. A gente vai dar o caminho, vai dar os passos, ajudar a passar os obstáculos, porque não adianta a gente só informar e não ajudar a pessoa a seguir, né? Então, por isso que eu perguntei. Nádia, pode deixar. Pode deixar que a gente então vai fazer uma live falando sobre isso, sobre as estratégias, como que a gente vai fazer para adequar esse consumo de açúcar, né? Como que vai deixar as frituras, porque é muito importante mesmo. Ali, doutora Grazi, conseguiu? Doutora Grazi, eu não consegui responder pelo celular porque tá gravando. Tá gravando ali, não tem como. Pegou. Doutora Grazi, olha só, essa live vai ficar gravada também. Ela sugeriu o tema e ela não conseguiu ver, gente. E vai ficar gravado. Então, quando puder, já que não pegou o comecinho, entra no grupo que vai estar gravada. E aí dá pra senhora ver tudo, certo? E vocês vão sugerindo mais temas aí, gente. E aí, então, já deu nosso horário, certo? Gente, muito obrigada. Tem o pessoal assíduo aqui, Carol, Cris, Gustavo, né? Uma galera que acompanha sempre. Muito obrigada. Vocês estão me ajudando muito aqui, certo? Espero colaborar muito com vocês também. E aí, no caso dos temas, o que vocês acharem interessante falar, vocês também, né, vão sugerindo que a gente vai adequando aqui. Lá, a Nádia falou que comprou o açúcar demerara, mas continua consumindo a mesma quantidade. Vai com calma, né? Isso tem que ser uma questão muito consciente, essa questão do açúcar, tanto do açúcar quanto da fritura. Tem que ir devagar, não adianta cortar de uma vez, porque senão isso mexe completamente com o emocional, né? Com o psicológico, e a pessoa vai acabar, né, ficando agressiva. Então, trocou o açúcar, legal. Agora começa devagar, né? Se antes, por exemplo, comprava, sei lá, 2 quilos no mês para casa, compra um e vai falando, não, esse mês eu tenho que passar com um, e vai reduzindo devagar nas coisas que forem consumir com açúcar, até conseguir retirar um pouco. E aí também tem essa questão da leitura do rótulo, para ver a quantidade de açúcar que tem nesses alimentos que está consumindo, para poder adequar, né? E que aí vai fazendo um balanço, mas vai devagar e sempre, né, para conseguir ir reduzindo esse açúcar, porque realmente, principalmente para quem tem doenças cardiovasculares, diabetes na família, essas coisas, tem que ter essa consciência que tem que reduzir esse tipo de coisa, né, porque uma parte pode vir para, né, a gente pode ter também, então a gente tem que ir atrás do prejuízo aí para não adquirir essas doenças.